Tem histórias que, mesmo com milhares de anos, parecem ter sido escritas para hoje, não é verdade? A gente vai mergulhar numa delas agora. É a história de Abraão e Ló, lá em Gênesis 13, um relato impressionante sobre como tomar decisões difíceis, especialmente quando as próprias bênçãos começam a virar um desafio. E a grande pergunta que essa narrativa joga pra gente é essa aí. É possível que uma bênção, algo que a gente tanto quer, como a prosperidade, acabe virando a raiz de um problemão? Vamos entender como isso se desenrolou. Então o cenário começa com Abrão e seu sobrinho Ló voltando do Egito. E olha, eles não voltam de qualquer jeito não. O texto bíblico faz questão de frisar que eles eram muito ricos. Tenta imaginar isso. Rebanhos que não acabam mais, prata, ouro, eles eram o sinônimo de sucesso daquela época. Uma benção nítida para todo mundo ver. Só que aí, a coisa muda de figura. A bênção era tão grande, mas tão grande, que gerou um problema de logística. A terra simplesmente não aguentava sustentar todos os rebanhos juntos. Ou seja, a abundância de bens acabou criando uma escassez de recursos. E o resultado disso, claro, foi briga entre os funcionários deles. E para colocar mais uma camada de tensão nisso tudo, tem um detalhe que às vezes a gente deixa passar. O texto diz que os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. O que isso quer dizer? Que eles não estavam sozinhos ali. Uma briga interna não era só uma briguinha de família, entende? Era um risco gigantesco. Era mostrar fraqueza diante de outros povos que poderiam se aproveitar da situação. Resolver isso era urgente. E é nesse momento de tensão que a gente vê a sabedoria e a grandeza do Abrão. Ele toma a frente. Em vez de brigar pelo que era seu por direito, ele busca paz. Ele vira para o Ló e diz, somos irmãos. Essa frase, nossa, ela muda tudo. Para Abrão, o relacionamento, a família, valia muito mais do que qualquer pasto ou rebanho. E ele dá a Ló o poder de escolher, num gesto de desprendimento que é impressionante. Aqui a gente tem, lado a lado, duas mentalidades, duas formas de ver o mundo, completamente diferentes. De um lado, o Abrão, que age pela fé. O que ele quer? Paz. O que ele valoriza? O relacionamento. A confiança dele está na promessa de Deus, não num pedaço de terra. Do outro lado, Ló. Ele age pela visão. O que ele busca? A vantagem própria. O que ele prioriza? O ganho material. A confiança dele está toda na aparência das coisas. E a decisão do Ló, nossa, ela escancara isso. Ele levantou os seus olhos e o que ele viu? A Campina do Jordão, verdinha, cheia de água, parecia o jardim do Senhor. Foi uma escolha lógica, pragmática. Olhando do ponto de vista do negócio, era a melhor oportunidade, a terra mais fértil. Não tinha nem o que pensar, certo? O problema é que os olhos do Ló só viram a superfície. Ele viu a terra boa, mas não viu o caráter do lugar. Aos poucos ele foi montando suas tendas cada vez mais perto de Sodoma, uma cidade que já tinha fama pela sua maldade. A escolha, que parecia tão inteligente aos olhos, escondia um perigo moral e espiritual gigantesco. E o Abrão? Bom, ele fica em Canaã, ficou com o que sobrou, com a parte que aparentemente ninguém queria. Ao abrir mão do que era visivelmente melhor, ele está, na verdade, dando um passo de confiança radical na provisão de Deus. E isso leva a gente para uma pergunta fundamental, que é o ponto de virada da história. O que acontece quando alguém decide confiar na promessa que não se vê, em vez de se agarrar na segurança daquilo que é visível, que está bem na nossa frente? É só depois que Ló sai de cena que Deus fala com Abrão. E o que Deus fala é fascinante. Ele diz, levanta agora os teus olhos. É o mesmo gesto do Ló, percebe? Mas o propósito é completamente diferente. Ló levantou os olhos para escolher para si. Abrão é convidado a levantar os olhos para receber uma promessa. E Deus não mostra um pedacinho, não. Ele mostra toda a terra, para todos os lados. E a promessa vai muito além da terra. Deus oferece uma descendência tão, mas tão numerosa que seria impossível contar, como o pó da terra. O que Abrão recebe pela fé é infinitamente maior do que aquilo que Ló pegou para si pela visão. A grande lição aqui é, a bênção verdadeira não estava no pasto verdinho que Ló escolheu. A bênção era a presença de Deus com Abrão. E como Abrão reage a essa promessa extraordinária? Da forma que ele sempre faz. Ele não constrói um cercado maior, ele constrói um altar. Ele se muda para Hebrom e a primeira coisa que faz é edificar um altar ao Senhor. A vida dele tem esse ritmo. Deus promete, ele obedece e ele adora. Ok, a história é fantástica. Mas e pra gente hoje?
Como é que a gente pode pegar esses princípios e construir os nossos próprios altares, especialmente quando a gente está diante de incertezas ou conflitos? As lições são muito práticas, olha só. Primeiro, escolha a paz. Em qualquer briga, principalmente aquelas por recursos ou sucesso, os relacionamentos, a unidade tem que vir primeiro. Segundo, confie no invisível. É tomar decisões com base na fé, em valores que duram, e não só naquilo que parece ser um bom negócio no momento. E terceiro, construa seu altar. Diante de qualquer mudança, qualquer perda ou separação, a nossa resposta mais forte é renovar a adoração, a comunhão com Deus. É Ele a nossa verdadeira segurança. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Diante das encruzilhadas que a vida apresenta, seja por causa da prosperidade ou do conflito, a pergunta que fica é: qual altar está sendo construído? Um altar para proteger os nossos interesses, baseado só no que os nossos olhos conseguem ver? Ou um altar de adoração, baseado na confiança de que a verdadeira promessa vem da fidelidade de Deus? A escolha, assim como foi para Abrão e Ló, continua sendo nossa.